Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos estudar os capítulos 22 e 23 do livro de vocês, ok? Então vamos lá. Nós começamos a ver figuras de palavras, né? No capítulo 22 fala sobre figuras de sintaxe ou construção. Então, elas são elipse, zeugma, polissíndeto, assíndeto, anáfora e pleonasmo. Vamos conhecer um pouquinho sobre elas, tá? Elipse trata-se da omissão intencional de um ou mais termos em uma oração que podem ser facilmente identificados, ou seja, através dos elementos gramaticais, eles serão identificados, tá? Esses termos, né, que estão sendo ocultos, serão identificados através dos elementos gramaticais presentes no enunciado, na frase, na oração, tá? Então, vamos lá. Exemplo. Na sala de aula, nenhum sinal dele. Na sala de aula, nenhum sinal dele. Aí está sendo ocultado um termo, né? O caso, termo não havia. Na sala de aula, não havia nenhum sinal dele, tá? Mas a gente entende que não havia está subentendido ali nessa frase, ok? Zeugma consiste também na omissão de um termo, mas se refere a uma expressão que já havia sido expressa anteriormente em uma oração, em outra oração. Então, vamos pensar num período em que há duas ou mais orações, tá? O zeugma vai acontecer quando eu tiver um termo, por exemplo, na primeira oração, e na segunda oração desse mesmo período, nessa mesma frase, nessa segunda oração, esse termo não será repetido, tá? Então, é a omissão de um termo já mencionado. É o zeugma. Exemplo. Nós estávamos calmos. Ela, nervosa. O termo que eu omiti nesse período foi na segunda oração, tá? Eu omiti o verbo estar. Então, nós estávamos calmos. Ela, nervosa. Eu preciso colocar ela estava nervosa? Não, porque pelo contexto já subentende-se que estava, ok? Polissíndeto consiste na repetição de conectivos de forma a coordenar vários termos de uma oração. Então, ó, e sorria, e pulava, e gesticulava até explodir em uma gargalhada nervosa. Então, vocês podem perceber que e sorria, e pulava, e gesticulava, tá? Eu repito várias vezes a conjunção e, o conectivo e, tá? Dando ideia aí mesmo de adição, ok? Assíndeto, que vai ser o contrário do polissíndeto, tá? Que vai ser quando ocorre a supressão do conectivo, ou seja, não existirá conectivo, não existirá conjunção, aquela conjunção que deveria ter sido utilizada, tá? Ela não existirá e aí nós chamaremos de assíndeto, partindo do conceito que síndeto significa conjunção. Então, polissíndeto, várias conjunções, assíndeto, sem conjunções. Exemplo, ela falava alto, ele pedia silêncio. Ela não atendia, ele resmungava. Então, ó, eu deveria colocar, ela falava alto e ele pedia silêncio. Ela não atendia e ele resmungava, tá? Deveria usar aí, porém, não foram usadas conjunções, foram apenas separadas por vírgulas as orações. Anáfora, ou repetição, consiste na repetição intencional de uma palavra ou expressão
no início de uma frase ou verso para enfatizar o sentido dessa mensagem. O riso era disfarce, o riso ocultava o choro, o riso escondia a dor. Então aí eu repeti várias vezes a palavra o riso, né? Para enfatizar sobre o que eu estou falando, para enfatizar, dar ênfase e ressaltar a minha mensagem. Pleonasmo é o emprego de palavras redundantes para reforçar uma ideia. Então, olha, ria um riso nervoso. Óbvio que quem ri um riso, tá? Então, ria um riso nervoso. Chorava um choro sentido, tá? São situações óbvias, né? Mas que as palavras ali estão repetidas para reforçar ideias. Note, entretanto, que quando a repetição de um termo não ocorre de maneira intencional ou consciente, sem revelar uma função expressiva, o pleonasmo será considerado um vício de linguagem e ele deve ser evitado. Exemplo, subir para cima, descer para baixo, enfrentar de frente, surpresa inesperada, labareda de fogo e assim por diante. Tá? Vapor quente, ok? Essas coisas assim são vícios de linguagem que devem ser evitados sim, tá? Agora, lá no capítulo 23, continua falando sobre figuras de linguagem, porém sobre agora figuras de sonoridade, que são aquelas que vão lidar com os sons, tá? E são apenas 3: onomatopeia, assonância e aliteração. A onomatopeia é um recurso de expressão por meio do qual se busca reproduzir determinado som ou ruído. Essa figura é muito utilizada nas HQs, em que a associação da linguagem verbal e não verbal é muito importante para a produção de sentido. Então, é quando eu vou, de alguma forma, reproduzir um som por meio de palavras, tá? Por meio da escrita. Então, ó, chega desse nhen. Nhen seria um som de resmungo, de queixas, de lamentações, tá? De repente, aquele estrondo, bum! Esse bum refere-se a um barulho muito alto, a uma explosão, alguma coisa do tipo, né? Assonância é a repetição constante de um mesmo som vocálico com a intenção de provocar determinado efeito de estilo. Essa figura é muito usada em textos poéticos pela sua capacidade de agregar musicalidade às construções. Exemplo: na messe quem enlourece, estremece a quermesse. Então, ó, S, 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 S. Então, nós temos aí, muitas vezes, a repetição do mesmo som vocálico. S, 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 S. Tá? A isso damos o nome de assonância. Agora, a aliteração é também a repetição proposital, agora de um som consonantal, tá? Agora, perceba como o fonema S se repete nesses versos. Soam suaves, sonolentos, sonolentos e suaves, em suaves, suaves, lentos lamentos, de acentos graves, suaves. Tá? Então, aí nós temos a repetição contínua e proposital do s, ok? Então é isso, tá? Espero que vocês entendam. Um beijinho e tchau!